Miguel Pereira é destaque. Com o terceiro melhor clima do mundo, Miguel Pereira vem se destacando no cenário turístico, conquistando recordes de ocupação hoteleira no estado do Rio de Janeiro por mais de 14 feriados consecutivos. Os investimentos no turismo, cultura e em todos os atrativos que foram implementados pela gestão atual, transformamos a cidade em verdadeiros pontos de encontro. Como a Rua Coberta, um dos maiores polos de gastronomia do estado do Rio de Janeiro. E a Rua do Aroma, um passeio pelos mais deliciosos perfumes de flores. Como monumento à bandeira, resgatando nossa identidade e sentimento de pertencimento ao nosso país. Miguel Pereira e Governador Portela, que hoje se destacam pelos passeios da única Maria Fumaça de todo o estado. Realizamos a construção do maior parque de dinossauros do mundo, a Terra dos Dinos, que atrai mais de 500 mil pessoas por ano para viverem uma experiência inesquecível, com a do maior trenó da América Latina, o Mega Trenó, com mais de 1,5 km de extensão dentro da Mata Atlântica. 4 espaços da criança, um playground com muita diversão e alegria em Miguel Pereira, feito para os apaixonados por diversão e com aventuras incríveis, com mais de 15 brinquedos radicais para todas as idades. Tanato, a cidade ganhou o espaço do artesão Miguel Pereira, fomentando e valorizando os artesãos locais com lindas peças à venda por mais de 160 profissionais. Paço das Flores, para proporcionar experiências ainda mais incríveis aos nossos visitantes. Paço do Agricultor, que promove a valorização da agricultura familiar na cidade. Como não se encantar com as nossas belezas naturais? O Lago de Javari, nosso cartão postal e palco de grandes eventos, como a bailarina e o piano voador, que encantou milhares de pessoas, é um ponto turístico marcante em nossa cidade. A Ponte do Lago de Javari é uma atração encantadora e única no estado do Rio de Janeiro, que embeleza nosso cartão postal com suas luzes e águas dançantes. As trilhas desafiadoras promovem um espírito de aventura e imersão na natureza. As cachoeiras refrescantes, verdadeiros tesouros naturais. O ferroviário Paulo de Frontin, o único viaduto férreo em curva do mundo, inaugurado em 1897, foi construído com o mesmo material e pela mesma empresa belga que edificou a Torre Eiffel 12 anos antes. E a Gruta dos Escravos. O voo de parapente. Para o turismo, não medimos esforços em inovar e em breve inauguraremos grandes projetos que estão em execução. Entre eles, o Mundo da Neve, um dos maiores investimentos em neve para todas as famílias do país. Execução do Museu de Cera, um empreendimento com exposições de mais de 90 peças. E para a diversão, com a execução do primeiro parque temático de experiências do Brasil, o Experience Park, que fará de Miguel Pereira a Disney brasileira. Parque das Aves, o único parque de soltura do país, em parceria com o governo do estado, é um projeto espetacular. Disso, estamos com projetos em execução do Colline de France Hotel e Residência, eleito o melhor hotel do mundo pela segunda vez. Disso, estamos construindo um completo hotel do Sesc, com um investimento de mais de 60 milhões. Na Serra, teremos em breve o lindo mirante Marco Antônio Vascapucci, com vista para a nossa mais bela paisagem. Tem um dos projetos mais belos do Brasil, a Serra Mais Bonita, com um corredor de 12 quilômetros de flores amarelas. No de Javari, estamos criando um grande projeto gastronômico. Teremos o lago de maior gastronomia do país, com restaurantes renomados e premiados nacional e internacionalmente. Para toda a família, como o Festival de Inverno em parceria com o Sesc Rio, que aquece os corações. A Páscoa inesquecível, com lindos espetáculos para toda a família. Inesquecível, uma festa lindíssima, de luzes e magia, em uma grande parceria com a FEComércio do estado do Rio de Janeiro, sendo uma grande referência em todo o estado, Bal da Primavera, que comemora o aniversário da etapa do Mundial de Vôlei de Praia do Brasil, com mais de 80 países participantes, etapa do WTR, uma referência esportiva e a maior experiência de conexão com a natureza do Brasil.
Além disso, estamos nos preparando para receber eventos de grande porte. O Centro de Convenções Jackson Uchoa Viana sediará conferências, congressos e exposições. A construção do Pórtico de Dinossauro, o maior do mundo, com cerca de 42 metros de comprimento e 17 metros de altura. Lumiland promete ser um passeio inesquecível e único na América Latina. Uma experiência de luz e magia no gelo do mundo. Um teleférico foram anunciados na última IAPA Expo, em Orlando, nos Estados Unidos, a maior feira de entretenimento, onde nossa cidade foi reconhecida internacionalmente. Mundo Rio, reproduzindo as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro em um parque temático, com reprodução do maior parque da Bíblia, tendo a maior Bíblia Sagrada Pública do mundo, com 12 metros de altura e 22 metros de largura, com tirolesa, passeio de balão, jardim santo, cinema de imersão de última geração. Pensando em inovação e geração de empregos, estamos construindo no condomínio empresarial um polo de indústrias no 3º distrito, que vai gerar mais de 4.500 empregos diretos para a nossa população. Para cuidar da saúde dos nossos moradores e de quem nos visita, estamos construindo a Cidade da Saúde, Dr. Carlos Alberto Chaves, onde serão alocados um hospital de mais de 13.000 metros quadrados, um centro de referência em odontologia, um centro de referência em reabilitação, uma UPA 24 horas e um dos hangares mais modernos do estado, para suporte do Corpo de Bombeiros, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizamos a iluminação da RJ 121 e 125, com LED. Paramos de pensar no futuro. Com isso, transformamos Miguel Pereira em uma cidade universitária, com cursos como de Direito e Medicina na Faculdade de Miguel Pereira, as mais seguras de todo o estado. Miguel Pereira, o seu próximo destino de viagem. Quantos minutos deu o vídeo? 7. Você tinha 15 e tem 8 aí. Tem 8 aí. Não, é matemática isso. Qual que é seu? Obrigado, obrigado. Primeiramente, te agradecer, professor. O professor Marcos é uma pessoa que a gente tem um carinho, um respeito. Hoje estou aqui com orgulho de fazer parte desse grupo tão seleto, né? E se tem uma atmosfera que eu gosto de estar é no meio dos empresários. Então eu quero aqui primeiramente agradecer o convite, o carinho. Quero também agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais esse dia. Eu sempre falo, professor, que só o fato da gente acordar já é motivo de agradecer que vencemos mais um dia. Então é Deus que tem me dado muita sabedoria, saúde e tem me dado pessoas para governar uma das cidades mais importantes do estado do Rio de Janeiro, que é a cidade de Miguel Pereira. Para quem não me conhece, eu sou André Português, eu tenho 24 anos de vida pública. Fui vereador. Tive agora 2 mandatos de prefeito, fui reeleito com quase 84% dos votos. Sou presidente da associação de todos os prefeitos do estado do Rio de Janeiro, fui reeleito também agora, só que agora eu vou entregar porque a minha missão acabou dia 31/12 e vou botar para os colegas aí disputarem a presidência da associação. Mas foi um aprendizado muito importante estar nessa associação, porque a gente conseguiu entender a característica cultural das 92 cidades do estado do Rio de Janeiro, num estado de 16 milhões de habitantes. Sou carioca, não tive o privilégio de nascer em Miguel Pereira, nasci em Botafogo, mas há 38 anos eu frequento a cidade de Miguel Pereira. Era a paixão do meu paizinho, da minha referência. Perdi meu pai tem 3 anos, câncer de pulmão. E ali era a paixão do meu pai, a gente ia lá como turista, veranista, daqui a pouco viramos moradores. E a gente não tinha nenhuma história política na família, não temos até hoje. E para falar a verdade, eu nunca nem gostava de participar de conversa política. Porque eu vejo hoje que o Brasil se discute muita política e pouca solução. Vejo se discutir muita politicagem, muito interesse pessoal, mas resultado na ponta, o que a gente tem visto? Nada. Né? A gente vê essa polarização
de presidente A, presidente B, e na verdade a gente tem que valorizar os prefeitos, porque as pessoas não moram no país nem no estado, as pessoas moram nas cidades, e quem gera as cidades são os prefeitos e os vereadores ali, conhecendo os problemas de seus eleitores pelo nome. E eu nunca gostei de discussão política. Um dia, isso é importante falar aqui, um dia um taxista da cidade, Silvando Duque, foi 8 vezes na minha casa para convidar eu ser candidato a vereador. Eu quase, se eu não tivesse educação, eu quase expulsei ele da minha casa. Mas de tanto ele ali convidar, era uma pessoa querida, era um taxista que servia a nossa família. E eu aceitei e fui eleito o vereador mais jovem da história da cidade. Foi uma participação muito bacana. O legislativo é muito importante, mas eu não nasci para indicar, eu nasci para realizar. Eu falei, olha, nunca mais quero isso aqui. Fiquei apavorado. Porque você ter uma ideia, querer empreender e você depender do prefeito ter a mesma visão que a sua. Eu falei, quer saber? Já que eu entrei na política, eu vou ser candidato a prefeito. E tinha um problema, porque eu não era nascido em Miguel Pereira, uma cidade muito conservadora, não tinha cultura de eleger um prefeito de fora. E aí eu coloco o meu nome, fui eleito o prefeito mais jovem da história da cidade, fui eleito com a maior votação de toda a história da política e ganhei de um camarada que ganhou 5 vezes e nunca tinha perdido para ninguém. E só com palavras e promessas, não tinha realizado nada. Só que a população ali identificou que eu costumo dizer que o coração do homem é uma terra que só Deus conhece. E quando você fala verdadeiramente o que você sente, o povo identifica e te dá a oportunidade. E com isso fui eleito prefeito de Miguel Pereira em 2016, tomei posse dia 1º de janeiro de 2017, no meu primeiro mandato. Só que eu graças a Deus aí, a gente tem muito convite, eu faço muita palestra no Brasil inteiro, e eu sempre às vezes franqueio a palavra e pergunto assim, qual é o problema hoje da política do Brasil? E 90% das pessoas que estão participando, como vocês aqui, talvez 90% vão, se eu franquear essa palavra, vão responder que é a corrupção. Mas não é a corrupção ela está no ser humano. Aonde tem ser humano tem corrupção. Seja no flanelinha, no advogado, no empresário, no político, na polícia, existem os maus e os bons. Então o problema da política do Brasil e do estado do Rio de Janeiro e das cidades não é a corrupção. O problema é que muitos se preparam para ganhar a eleição, mas poucos se preparam para governar. As pessoas fazem aquela questão, contrata grandes empresas, fala bonito, cria discurso, papel aceita tudo, e quando ganha a eleição, no dia seguinte, e agora? Eu tenho uma cidade para governar, eu tenho um estado para governar e eu tenho um país. O que eu vou fazer? Não fez, porque ele não se preparou. E o nosso diferencial, que eu me preparei muito para ganhar a eleição em Miguel Pereira, para exatamente, porque o ganhar e perder, qualquer um pode ganhar e perder num domingo de eleição, né? Então ali os candidatos, ganhou, perdeu, faz parte da vida e faz parte da política. E aí o problema é o dia seguinte. Então eu trabalhei muito na questão de me preparar de verdadeiramente, primeiro, cumprir com aquilo que eu ia prometer à minha querida população. Cidades menores têm muito comício, eu fiz 46 comícios em 45 dias. Então você vai nos bairros, nos distritos, promete, e o povo está cansado de promessa. E eu fiz questão de tomar muito cuidado até com aquilo que eu prometia. E com isso, Deus me deu essa oportunidade, a minha querida população também deu a oportunidade de eu gerir a cidade de Miguel Pereira e trabalhar com ela aquilo que ela tinha de vocação, que é o turismo. Eu falo sempre que tem prefeitos que ganham uma cidade e quer trabalhar alguns segmentos que não vai dar resultado, vai passar 4 anos e foi mais um contador de história. Miguel Pereira, geograficamente, não adianta eu falar que eu ia trazer indústria, porque eu estou 45 quilômetros da Dutra, do Rio São Paulo, não sou cortado por nenhuma BR, então, geograficamente, nenhuma empresa vai se interessar, porque existem vários condomínios industriais que estão a 30 centímetros da Dutra, da BR-040, e com isso eu fui trabalhar aquilo que era a vocação, que era o turismo. E nos meus 24 anos de vida pública, e o que me leva sempre a estar ainda na política como missão, o meu maior objetivo é devolver a dignidade de um homem e uma mulher através do emprego. Eu respeito todos os programas sociais desse país. O que eu não aceito são homens e mulheres ir atrás desses programas sociais oportunistas para se manter num cargo público.
querendo a população mais pobre, mais dependente, para ele estar ali tendo benefícios próprios. Então, eu respeito todos os programas sociais, mas o maior programa social que existe, que devolve a dignidade a um homem e uma mulher, é verdadeiramente o emprego. E o turismo. E o turismo é o único segmento que se afasta das máquinas e faz com pessoas. O turismo é o que aquece a economia local, é o que gera o emprego. Eu estava olhando aqui, toda vez me passa um filme, a gente às vezes é muito chamado de maluco. Eu estava vendo aqui a palestra do meu amigo, cadê o Minotouro, cadê? Já foi? E a gente vê ele contando aquilo ali, passa um filme. Eu tinha uma área da minha cidade quando eu ganhei, que era o lixão da cidade. Ele era a vergonha da cidade. Todos os prefeitos que passaram lá fingiam até que aquilo ali não existia. Eu olhei aquilo ali e falei, vou fazer daqui a grande virada da cidade. O que era lixo vai virar luxo. E essa área eu criei o maior parque de dinossauros do mundo. Acabei com a questão do lixão, criei o parque de dinossauros e em 12 meses foram vendidos 512 mil ingressos, meio milhão de pessoas numa cidade de 30 mil habitantes e fez de Miguel Pereira, hoje, o Bom Dia Rio, o Fachel, esse programa tão, de grande audiência, há 14 feriados nacionais consecutivos, o Fachel é obrigado a falar que Miguel Pereira é a cidade mais procurada do estado do Rio de Janeiro, exatamente por essa grande virada que foi o Parque dos Dinossauros. E eu tinha um outro desafio, e aí é importante falar isso. Miguel Pereira, para quem não sabe, é a terceira prefeitura mais pobre do estado. Eu tenho o terceiro menor orçamento das 92 cidades. Eu provei que nem tudo é dinheiro e sim gestão. Quando a gente quer fazer, faz. Quando não quer, dá desculpa. E eu esqueci a realidade financeira e disse, vou construir uma nova cidade no estado, vou tirar Miguel Pereira, de que 20 anos ela estava apagada no cenário do estado, ninguém falava da cidade de Miguel Pereira. E começamos essa grande transformação. E quando eu falei aqui no início da minha fala, que se tem um local, uma atmosfera que eu gosto de falar, é com o empresário. Por quê? Eu não sou um prefeito político, eu sou um prefeito empreendedor. Eu trouxe o espírito privado para o público. Acabei com a corrupção, acabei com a burocracia. E hoje, para vocês terem uma noção, uma cidade de 30 mil habitantes, hoje, eu tenho exatamente 876 milhões de reais em obra, nesse momento, em parceria pública-privada. Eu falo sempre que enquanto nossos gestores públicos, seja prefeito, seja governador, seja presidente, continuar a enxergar que os empresários são inimigos da cidade, esse país não vai crescer. São vocês que geram emprego e são vocês que vão gerar os impostos para a gente transformar em serviço básico na ponta para a população. Mas sabe o que acontece hoje? Vocês pensam em fazer alguma coisa, empreender. Parece que vocês são inimigos. É burocracia, é corrupção, é perseguição. E a gente foi para Miguel Pereira e invertemos a ordem das coisas. Se vocês fizerem uma conta, um dia no privado é 7 no público. O que vocês demoram 10 dias fazendo na empresa de vocês, numa prefeitura, é 70 dias. E o que é 1 ano na empresa de vocês é 7 na parceria pública. A gente vê isso aí, o estado do Rio de Janeiro cada vez mais encolhendo, as empresas saindo. Por quê? Porque não existe um olhar diferenciado para o empresário, que é ele que resolve os problemas de um estado ou de uma cidade. E hoje, para vocês terem noção, eu tenho empresários que eu convidei, que foram fazer o primeiro projeto de 3 milhões de reais e hoje estão investindo 200 milhões de reais na cidade de Miguel Pereira. Eu tive agora o lançamento do Copacabana Palace, em outubro. Tem um hotel que foi eleito o melhor hotel do mundo, é um hotel brasileiro, que é o Colline de France, que ele se encontra na cidade de Gramado. Para vocês terem noção, ele concorreu com 1.600.000 hotéis no mundo inteiro e é o único hotel que ganhou 2 vezes o primeiro do mundo. E foi aquilo que eu sempre falo, sonhar grande, mas com o pé no chão, vai realizar. E sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo trabalho, a mesma energia, né? E eu sempre gostei de sonhar alto, porque você é do tamanho dos seus sonhos. Quando a gente limita o nosso sonho, a gente está limitando a nossa capacidade de gerir e de dar resultado.
Então eu falei, quer saber? Eu vou fazer de Miguel Pereira, assim, a Gramado Carioca. Aí lancei a Gramado Carioca. E eu cheguei agora domingo da China, fiquei 11 dias na China agora, eu fui com 6 empresários que estão investindo na cidade de Miguel Pereira. Foi uma experiência incrível, eu estava olhando aqui o robô, eu visitei lá fábricas de robô, uma coisa impressionante. Todos os hotéis que eu fiquei na China, eu rodei 7 estados e fiz 14 reuniões nesses 11 dias. E todo hotel que a gente ficava, vinha o robô, você pediu alguma coisa na recepção, é o robô que leva no quarto, é o robô que resolve. E hoje eu vi aqui, e é o robô aqui, hoje eu vi aqui essa questão sendo aqui com muito orgulho apresentada pela anfitriã do dia, dessa empresa tão renomada, com tanto respeito no mercado. E eu vi aqui passar um filme que eu acabei de ver nesses últimos 11 dias na China. Então eu queria parabenizar aí toda a empresa, da forma que vem conduzindo com brilhantismo a implementação e nascer todo dia mesmo, trazer novidades e inovação. Então, eu peguei a cidade, transformei ela num sentimento de privado, e com isso hoje, graças a Deus, e aqui quero fazer também um agradecimento muito especial ao governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Hoje eu estou lá em obra, mais de 380 milhões de reais do governo do estado. Então, se somar o governo do estado e a parceria pública-privada, está indo aí para mais de 1 bi numa cidade de 30 mil habitantes. E quando o Colline ganha, eu falei assim, ó, vou trazer o Colline de France para Miguel Pereira. O governador fez uma declaração e o nosso vídeo ele é até mais extenso, mas devido ao horário, quero parabenizar a empresa aqui, jogou para 7 minutos, mas a gente tem essas declarações no vídeo principal, que a gente, campeão. Em 1 hora, 20? pode contratar que eu permito. O cara pegou um vídeo, né, de 26 minutos para 7. Mas não tirando a característica do vídeo. Isso aí. Trabalha comigo, cara. Ele é muito bom. E assim, o Colline, eu falei, eu vou criar um fato, eu tenho que trazer o Colline para Miguel Pereira, para o Rio de Janeiro, o melhor hotel. Pô, e a gente conseguiu convencer, trouxemos investimento, um investimento de 168 milhões de reais que eles estão fazendo na cidade de Miguel Pereira. E a gente fez o lançamento do Colline de France Hotel e Colline de France Residências. Em 1 hora foram vendidas 100% das unidades no Copacabana Palace, sendo comercializados 187 milhões de reais de venda em 1 hora do Colline de France e Miguel Pereira. Talvez muitos iam falar assim, poxa, Miguel Pereira, por que não bota em Búzios? Por que não bota em Angra? Não é isso? Geralmente as pessoas pensam assim. E, na verdade, os empresários estão procurando aonde eles não vão encontrar corrupção e não vão encontrar burocracia. Então, hoje, o Colline de France é uma realidade. Eu também transformei Miguel Pereira na cidade universitária. Hoje eu tenho gente do Brasil todo morando lá. Levei a faculdade de medicina. Já estamos no 10º período. Daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, mais 2 períodos, nós vamos formar todo ano 120 médicos. Então, foi uma parceria que eu busquei no meu primeiro mandato, junto com a Universidade de Vassoura e Severino Sombra. Levei direito para a cidade, tem vários cursos, transformei a cidade para a universitária. Estou construindo o 3º maior centro de convenções do estado do Rio de Janeiro. Só perco por Rio Centro e por Sul América. Um investimento de quase 40 milhões de reais, são 5.900 pessoas sentadas e 1.250 carros no estacionamento. Porque eu quero botar de segunda a quinta mais de 10 mil pessoas com eventos e com isso eu vou encher a rede hoteleira, a gastronomia, o comércio local, o posto de gasolina e com isso vamos transformar Miguel Pereira na primeira cidade do estado 100% empregada, tendo que exportar a mão de obra das cidades vizinhas. Tudo isso feito com 0 de dinheiro público. 0. Foi feito através de sabedoria, de se preparar e de construir e mostrar que nem tudo se faz com o dinheiro da prefeitura, o dinheiro público. Você tem que buscar iniciativa privada, você realmente tem que buscar parceria. Busquei uma parceria gigante com o governador do estado do Rio de Janeiro. Esse ano, a gente ganha a cidade aqui, eu encerro minha participação. Esse ano a gente vai ganhar a chancela da cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Eu sou a cidade que tem o maior número de policiais. Eu sou a cidade que tem o maior número de policiais por número de habitantes no estado. Os últimos 365 dias eu zerei o assalto na cidade de Miguel Pereira. 0 assalto. 0. Então, assim, e eu pego a cidade dia 1º de janeiro de 2017. Miguel Pereira com 30 mil habitantes.
8 policiais dia e 2 viaturas. Passou meus 2 mandatos de 8 anos. Eu entreguei agora a prefeitura dia 31/12 para o meu vice-prefeito. Eu elegi o meu vice, foi meu vice nos meus 2 primeiros mandatos, e a gente lançamos ele agora e também elegemos ele com quase 80% dos votos da cidade, para dar continuidade a um trabalho que está dando certo. E para vocês terem uma noção, uma cidade que eu peguei com 8 policiais e 2 viaturas, eu entreguei agora uma cidade com 149 policiais dia e 39 viaturas 0 quilômetro. E com isso, a gente combateu o crime, prendemos todas as bocas de fumo, tráfico de drogas, tirei a milícia da cidade de Miguel Pereira, fui ameaçado de morte, tiramos uma milícia, batemos de frente com o tráfico, porque aonde tem político e não se vende para o sistema, quem ganha essa conta é a população. Não dá para se vender para o sistema e querer entregar um resultado de excelência para a população. E o sinal está aí, ó, triste de se ver. O Rio de Janeiro, o estado mais importante do Brasil, saindo de manhã, de tarde e de noite só com violência. Sabe o que é isso? Gestores do passado que cruzaram os braços e nada fizeram. Só que um dia a conta ia chegar e a conta chegou. A gente sai para trabalhar sem certeza nenhuma que vamos voltar. É inadmissível a segurança que hoje está no estado do Rio de Janeiro. Mas como eu sou um homem de muita fé e acredito que tudo sempre vai dar super certo, o governador tem colocado como prioridade a segurança pública, tem colocado homens, um exemplo, o Coronel Menezes, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, secretário da Polícia Militar, um homem preparadíssimo. Mas não adianta você jogar pessoas preparadas no meio de um vulcão e você não saber nem para que lado olhar, mas eu tenho certeza que Deus vai dar sabedoria para esses homens. E eu quero aqui nessa reunião, publicamente, deixar um reconhecimento a esses homens e essas mulheres que eu tenho muito orgulho, que vestem a farda da Polícia Militar, da Polícia Civil e da nossa querida Guarda Municipal. Eu vejo muita gente entendendo engenheiro de obra pronta, engenheiro de Deus, entende tudo que é criticar a segurança pública, mas na hora que sai um tiro, é o primeiro a se esconder e quem fica lá é o policial na sua própria vida para salvar nossas vidas e a vida da nossa família. Então, esses profissionais da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro merecem todo o nosso respeito e sempre que nós estivermos em oração, no momento nosso de oração, temos que incluir a vida, que se tem uma profissão no Estado do Rio de Janeiro, que a pessoa sai para trabalhar sem certeza nenhuma que vai voltar, é o profissional da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. E aqui quero deixar esse agradecimento. E só Deus para guardar e Deus para dar sabedoria e proteger esses homens e essas mulheres. Então, estou desenvolvendo esse projeto em Miguel Pereira. Com certeza, nós vamos chegar a 9 milhões de turistas por ano, sendo a cidade mais forte do Estado. E eu fiz uma cidade voltada para a família. Eu entendi que o filho leva o pai não leva o filho. Hoje nós temos 2 milhões de crianças em casa, nesse momento agora, no Rio de Janeiro, capital, que o pai não sabe para onde vai levar sexta-feira. Então, fica sempre assim, o pai chega com uma ideia para ir para um lugar, a mãe pergunta, tem alguma coisa para o nosso filho? Se não tiver, eu não vou. É verdade ou mentira? Então, eu peguei essa sabedoria e falei, vou fazer uma cidade para a família. Quando você faz para a família, é a história de que o filho leva o pai não leva o filho. E hoje, com certeza, Miguel Pereira está já se transformando aí em grandes projetos. A gente está fazendo de Miguel Pereira Gramado Carioca e vamos levar 9 milhões de turistas. Provamos no Dinossauro que levamos 512 mil pessoas por ano. Tive a honra essa semana de receber na cidade o prefeito de Campo do Jordão. Foi lá fazer uma live dizendo que está levando a filial da Terra dos Dinos. Vai ter agora a segunda Terra dos Dinos, que está em Miguel Pereira, vai estar em Campos do Jordão, quer dizer, uma cidade que não existia, servindo de exemplo para uma cidade que hoje é uma das maiores rotas turísticas do Brasil, que é a cidade de Campos do Jordão. Então isso prova que, para aqui validar as palavras do Minotouro, a gente tem sim que acreditar sempre. Não temos que olhar talvez a realidade, você empresário, seja qualquer segmento, a gente não tem que olhar a realidade de hoje. Muitas das vezes a nossa realidade de hoje faz frear muito o nosso futuro. Se a empresa está mal hoje, porque amanhã vai prosperar. Então, eu pego uma cidade totalmente desacreditada. Eu brincava que vender Búzios é mole. Vai vender Miguel Pereira em 2017 que ninguém conhecia. E com isso está aí o exemplo de que vale a pena sonhar. Então, queria convidar todos vocês para conhecer Miguel Pereira. Ela está um canteiro de obras.
né? A gente está nessa grande transformação. Eu ainda tive um problema que, nesses 8 anos, 2 anos e meio, tivemos a maior crise de saúde pública mundial, que foi o Covid, onde tudo parou, e a gente fez essa revolução em 5 anos e meio. Então, é muita obra para tão pouco tempo. Então, professor, obrigado mais uma vez pelo carinho. Desculpa eu ter passado meus 7 minutos, 8 minutos, mas é importante a gente compartilhar essas experiências que sirvam de exemplo para gestores que estão à frente de prefeituras e estão esquecendo que através das nossas ações como prefeito, a gente transforma a vida das pessoas. E eu, assim, para encerrar, professor, e é muito importante isso, eu criei um projeto em Miguel Pereira, a casa mais completa do Brasil do autista. E eu estava inaugurando com o governador agora, no final do ano, essa casa, e na hora que eu estou saindo do palanque da inauguração, uma mãe me para, chorando com o filho, e disse: prefeito, você não sabe o que você... Prefeito, você não sabe o que você vai fazer na minha vida. Meu filho não tem condições nenhuma financeira, precisa dos profissionais, e o senhor entrega a casa mais completa do Brasil. E tal, ela falando, aí ela chega em um determinado momento e fala assim para mim: prefeito, entre a gente aqui, só sabe o problema de um autista quem tem em casa, né, prefeito? Aí eu estranhei essa colocação dela, falei assim: minha amiga, dona Marlene, eu não entendi a sua fala. Ela: você tem autista em casa, não tem? Eu falei: não, eu não tenho não. Ué, você não tem? Eu falei: não. Ela: ué, e por que você fez? Sabe o que eu respondi para ela? Eu falei: olha, quando um ser humano perde a sensibilidade de sentir a dor do próximo, o último lugar que ele tem que estar é na política. Então, a política é transformadora, a política bem feita, ela transforma, e com isso, como é que o eleitor, as pessoas estão tão cegas? Ela botou na cabeça dela que eu só fiz aquilo porque eu tinha esse problema em casa, no pessoal. E não é isso. E a gente provou que a gente não tem problemas dentro de casa de alguns segmentos, mas a gente abraçou todos os segmentos da cidade. O meu muito obrigado e que Deus continue abençoando cada um de vocês e que a gente tenha aí um carnaval em paz, com a família, de descanso, e que afaste os homens maus aqui do estado do Rio de Janeiro. O meu muito obrigado, que Deus abençoe.